Pai do Senhor, irmãos, vamos pregar aqui o Evangelho na feira, né? Na feira do Jardim Curitiba. Tá aí a nossa nova câmera. Câmera agora que vai ser usada para as pregações do ônibus, pregações aí na feira 44. Vou fazer o teste da imagem dela. Mas é disso que eu preciso. O protetor aqui do microfone, né? Do megafone, porque senão dá problema. Deve estar fechado aqui, irmão. Vai cair uma chuvinha aí mais cedo ou mais tarde. Estou preparado aqui. Pedi o Senhor Deus graça, mas só o Senhor Deus sabe o que vai vir. Que a paz esteja contigo. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo, da parte de Deus Pai, a qual tem nos concedido graça e misericórdia. A palavra do Senhor, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do judeu, do grego, o gentil.
O Evangelho é o poder de Deus para salvar o que crê. São as boas novas. São notícias, novas notícias. E essas notícias, dependendo dos caminhos que você segue, ou são boas notícias, ou são más notícias. O Evangelho são boas novas para os quais seguem a Cristo, mas porém, as novas para os quais não obedecem a Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, ou melhor, capítulo 24, está escrito, no versículo 36, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até a última hora, até o último momento. Assim foi nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia do Senhor. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até a última hora. Cadê a preocupação do povo? Deus falou que ia destruir a terra. E cadê o temor e a preocupação do povo em salvar sua alma? Jesus, ele disse que virá e vai juntar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E cadê a preocupação do povo em se preparar para se encontrar com Deus? Será que comer e beber é mais importante do que colocar sua alma em segurança? Será que desfrutar dos prazeres dessa vida é mais importante do que estar com Deus quando chegar ao fim? O fim dessa vida é passageiro, é muito breve, é um abrir e fechar de olhos, você já não está mais aqui. E abre os olhos uma eternidade ou de tormento, pode ser tormento ou salvação. Você que decide que caminho vai escolher, que caminho seguirá. O caminho que você seguir, esse caminho levará a tua alma a um destino final. E esse caminho é conhecido como a eternidade. A Bíblia fala, no versículo 38, porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será assim também na vinda do Filho do Homem. Será assim semelhante como nos dias de Noé. Jesus, ele usa comparação com os dias de Noé, mostrando como será a sua vida. Digo que assim está se cumprindo. Cuidado, o tempo está se esgotando. O tempo está próximo, pois o tempo é breve. Sejam preparados para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Quem é o Senhor, o teu Deus? Quem é o Senhor, o teu Deus? Dizem que existe só um Deus, a Bíblia fala que existem vários deuses. Só um é verdadeiro. Embora muitos servem um Deus falso, são ídolos. Está escrito em Salmo 115. Os deuses das nações têm olhos, mas não vê.
Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não sai som algum da sua garganta. Necessitam que levem de um lado para o outro. São os deuses das nações, os ídolos das nações são estátuas. Quem é o seu Deus? A Bíblia fala no livro de Isaías: prepare-se para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Jesus, ele é o Deus daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem. E se Jesus é o vosso Deus, aonde que está a honra dele? Aonde que está a glória? Aonde que está a sujeição? Aonde está a fidelidade? Se Jesus é o seu Senhor. E por que me chamais de Senhor, Senhor? Disse Jesus, e não fazeis o que eu mando. Como chamar de Senhor aquele a quem não serve? Vão continuar a enganar até a última hora, até chegar a lamentação eterna. Vão continuar vivendo no erro, no engano, até descer a sepultura e perceber que purgatório não existe. Vão continuar pecando e pecando, acreditando que a missa do sétimo dia vai resolver o problema. E tarde mais será quando abrir os olhos do inferno e perceber que tudo foi uma mentira, tudo foi uma conversa furada de padre, e creram numa grande mentira. A palavra do Senhor Jesus fala em Mateus 24, versículo 4: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque assim virão muitos em meu nome, disse Jesus. Tomem cuidado para que ninguém te engane. Coloca a tua confiança na pessoa de Jesus. Siga as palavras de Cristo. As palavras de Cristo, ela é vida eterna. É verdadeiro pão. Ou seja, verdadeiro sustento. E verdadeira água. São as palavras de Jesus Cristo. E Jesus, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Você quer beber da fonte da água da vida? Ou você quer continuar bebendo da água do pecado? Uma água suja, uma água podre, imunda, é o pecado. Mas a água da vida, Jesus nos propõe por meio da palavra, a qual foi pregada, a qual hoje nós temos na tábua de nosso coração. Jesus, ele comparou os nossos dias, ou melhor, os dias finais, com os dias em que a geração de Noé viveu. Quem não se lembra quando Noé pregou por 120 anos e as pessoas não deram ouvidos e pereceram? Não deram ouvidos e pereceram porque, na verdade, foram rebeldes, foram incrédulos, foram escarnecedores, se entregaram às suas dissoluções, a bebedeiras, a idolatria, como se tudo que foi anunciado não fosse verdadeiro. E a Bíblia fala que pereceram, não perceberam até que veio o dilúvio. Você já imaginou o tanto que estavam distraídos por causa do pecado? Você já imaginou o quanto é perigoso o pecado? As pessoas ficam desapercebidas e não percebem o perigo que está correndo a sua alma de descer ao inferno, e só percebem na última hora. Muitos só vão perceber quando vê que a alma já saiu do corpo. Quando perceberem que já é tarde demais, vão perceber que, na verdade, viveram no engano, entregaram suas almas a Satanás. Vão perceber somente na última hora. Isso é lamentável. Mas você não precisa ser incrédulo e crer somente na última hora. Você precisa se despertar. Desperta, você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele esclarece o entendimento. Porque o Deus desse século, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho.
Na carta aos Coríntios diz: os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Sabe quem que é esse Deus desse século? Para você ver que a Bíblia diz que existem vários deuses, somente há um verdadeiro. O resto se fazem como deuses. Igual os políticos, agem como se fossem deuses. Agem como se fossem deuses na terra. Está lá no livro de Salmos. Vós sois deuses, ou seja, agem como se fossem deuses. Porque na verdade não estão sujeitos ao Senhor dos Exércitos, o Deus Criador. E a Bíblia fala no livro de Filipenses: o Deus deles é o próprio ventre, para sua própria perdição. Será que é esse o seu Deus que você está servindo? O Deus morto? Será que é a sua barriga o seu Deus? Pessoas se tornam deuses quando elas deixam a sujeição a Deus, elas deixam de dar ouvidos a Deus para seguir suas vontades. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendam o Evangelho, para que não cheguem a conhecer a verdade, para que não tenham interesse na salvação, para que não possam tornar-se a Deus. Isso é muito perigoso, porque você vai descer o pó e vai se deparar com a realidade quando sua alma sai do corpo. Quando a sua alma sair do corpo, você vai se deparar com a realidade que você nunca creu, com a realidade que você nunca quis acreditar. Quando a tua alma descer, ou melhor, se desprender do corpo, você vai se deparar com aquilo que você nunca quis acreditar. Jesus anuncia e alerta a todos que se arrependam, porquanto ele tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo. Tenho certeza disso. Para vocês que pensam que Deus somente é amor, não se esqueça que Ele também é o justo juiz. Se Ele é justo juiz, certamente não existe somente amor, mas existe o juízo, a justiça, a retidão. Por isso que devemos andar em temor, por isso que você precisa se arrepender e andar em verdadeiro temor diante de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Uma coisa que não há nessa geração, não houve nas gerações passadas, foi o temor de Deus. Quando se refere a temer a Deus, não significa acreditar em Deus. Acreditar em Deus até os demônios creem. Mas cadê o temor? O temor é obediência. Cadê o temor? No livro de Tiago diz: os demônios também creem em Deus e se estremecem. Mas a questão é: aonde que está o temor? O temor é a reverência, a obediência, a fidelidade. Se os homens não têm esse temor, o que dirá os próprios demônios? O que dirá os próprios anjos caídos? O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Houve um mandamento no livro de Êxodo e está lá escrito. A geração de Noé tinha esses mandamentos. Conhecemos bem esses 10 mandamentos em que diz para não matar, não roubar, não cobiçar e não adulterar, honrar pai e mãe, etc. Não se dobrar diante de uma imagem de escultura, não ter outro Deus. Está lá esses 10 mandamentos, e esses mandamentos, eles não foram cumpridos. A geração de Noé viveu como essa geração, loucamente apaixonado pelo pecado e totalmente com seus corações vazios de Deus. Viveram entregues à imundícia, como seres irracionais. Viveram como seres irracionais, viveram até a última hora se embriagando, até a última hora se dando em casamento, ou seja, adulterando à vontade, trocando de esposa. Eles não foram omissos ou submissos a Deus, não foram submissos ao Senhor dos Exércitos,
mas todavia amaram mais esse presente século do que a Deus. Cadê a diferença? A diferença dessa geração para essa geração de Noé? Porque o que Jesus ele diz será semelhante à sua volta, como foi nos dias de Noé. Porquanto naqueles dias os homens estavam desapercebidos, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento até o momento final. Eles não se arrependeram, eles não tornaram-se aos retos caminhos de Deus, pelo que não se reconciliaram com Deus e morreram irreconciliáveis. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, está lá do versículo 37 adiante, como eles não quiseram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus erros para viverem segundo suas próprias vontades. E assim, estando cheios de maldade, cheios de malícia, cheios de idolatria, sendo rebeldes, sendo omissos, sendo irreconciliáveis, incontinentes, infiéis a Deus, fiéis em seus contratos. Tudo isso é um sinal de alguém que abandonou os retos caminhos de Deus para seguir segundo o seu coração, vivendo em seus pecados. Assim estão caminhando para o inferno, seguindo seus corações, estão seguindo para o inferno. A forma mais fácil de você caminhar para o inferno é seguir seu coração. Seguir no seu coração é a forma de você descer ao inferno o mais rápido possível. Se você pretende tirar as conclusões se o inferno é real mesmo ou não, continua seguindo o seu coração, porque não vai ter volta, não vai ter saída, não vai ter como voltar atrás. Se você quer tirar suas próprias conclusões, se o inferno realmente é esse tormento em que dizemos, você pode continuar caminhando segundo o seu coração, porque você não vai ter como arrepender-se mais, você não vai ter como sair daquele lugar. O tormento nunca cessará, a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Seja ciente de suas escolhas, porque quando o fôlego de vida for cortado, quando fechar os olhos nessa vida, abrirá os olhos numa outra vida, numa eternidade. O problema é que quando você abre os olhos no inferno e vê que é fogo dia e noite e não cessa, vai ser tarde demais para dizer que se arrepende, vai ser tarde demais para dizer que crê, vai ser tarde demais para reconhecer. A Bíblia fala que o resgate da alma é caríssimo, já foi pago. Jesus já pagou o preço, para que neste tempo agora que vivemos, possamos ter comunhão com Ele, possamos estar certos diante dEle, para nos encontrarmos com Ele. Por isso que você tem que buscar a Deus. Nós devemos buscar ao Senhor Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. O que a Escritura quer dizer com isso? Significa buscar ao Senhor enquanto ainda há oportunidade de invocar a Deus, enquanto ainda há fôlego de vida. Ou seja, enquanto ainda não desceu ao pó, você deve buscar a Deus, porque após a morte segue-se a juízo. O homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo, pois após a morte o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todo homem, toda criatura está, pois, ordenado morrer uma única vez, e vindo, pois após a morte o juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Está escrito: e como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto assim como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada outra. Vigiem, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerem isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, na hora em que menos esperam, porque não perceberam nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem para esta geração a qual a Bíblia diz que tem se cumprido a palavra, esta geração em que os sinais do Senhor eles estão manifestos a cada dia com mais evidência, essa geração que a cada dia mais tem mostrado e revelado a face do anticristo. A Bíblia fala que assim não perceberam até que veio o dilúvio. Você já parou para pensar, alguém porventura ouvir a sua vida inteira a mesma coisa e chegar à última hora essa pessoa ainda perecer? Já parou para pensar nisso? Você viver a sua vida toda, viver os seus 40 anos, 50 anos, 70 anos, chegar à última hora e perecer, ainda descer ao pó, descer à sepultura? Foi o que aconteceu com a geração de Noé. Não foi 50 anos, foram 120 anos. Não foi assim. Não foi por falta de aviso, pois foram muito alertados e avisados. Não foi falta de oportunidade, foi falta de temor. É isso que está levando a multidão para o inferno. É por isso que a maioria está caminhando para a perdição, por falta de temor, por falta de reverência a Deus. Mas a Bíblia fala que assim vai se cumprir, pois o que há de vir virá por mais um pouco de tempo e não tardará. O que há de vir vem e sem tardar vem. Assim como Cristo vem, assim como Jesus ele vem para buscar os eleitos e escolhidos, não se esqueça que a morte talvez chegue antes. E esse é o momento inevitável onde o homem vai receber sua sentença. E essa sua sentença ela será eterna, ela será ou de dor eterna ou de descanso eterno no Senhor. Não se esqueça que tudo que está sendo feito aqui está sendo diante de Deus memorizado. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, que há um chamado livro das obras. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo testificado diante de Deus. Nada passa batido. O salmista diz que os olhos de Deus contemplam os bons e os maus, e Ele pesa as intenções do coração do homem. Ou seja, Deus, Ele conhece as intenções, e as intenções também, elas são levadas em conta. As intenções também serão levadas ao juízo. Para você ter uma noção, os homens que não conhecem a Deus, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E por quê? Alguém que não conhece a Deus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Porque não tiveram a intenção, não fizeram questão de conhecer a Deus, ou seja, de se sujeitarem a Deus. Porque o conhecer a Deus, o conhecimento de Deus pela terra está ecoando. O conhecimento de Deus pela terra está aumentando, está sendo semeado a cada dia. Mas as pessoas não querem saber de Deus.
ou seja, suas intenções são más para com Deus, e as intenções serão julgadas. Onde o homem não se importou em conhecer a Deus e nem quis saber de Deus, há uma incredulidade que o levará ao inferno, há um sentimento corrupto que o levará ao ranger de dentes, há um caminho de perdição no tormento para os que não querem saber de conhecer a Deus. Assim foi nos dias de Noé, eles não quiseram saber de Deus, não deram ouvidos. Imagina, por exemplo, como que foi a situação por 120 anos daquelas pessoas, daqueles cidadãos, onde, segundo a Bíblia relata, eles comiam, bebiam, casavam-se e dando-se casamento. Imagina um mundo numa destruição total, o mundo se fechando o cerco para ser destruído, e as pessoas cometendo imoralidade, e as pessoas se entregando ao erro, se entregando à bebedeira, se entregando a adultério, vivendo como seres irracionais. Assim está esse mundo hoje. Assim foi o mundo antigo de Noé, e assim está se cumprindo a vinda do Filho do Homem. E assim as pessoas vão ser pegas desapercebidas. Você vai perceber que houve um arrebatamento, e você vai perceber que, porque na verdade você vai sentir falta de algumas pessoas, de algumas coisas. A Bíblia fala que estarão duas no moinho, uma subirá, outra ficará. Será dois no campo, um subirá, outro ficará. Ou seja, o que está preparado vai subir, o que não está vai ficar. O que se preparou e se preocupou em reverenciar ou se sujeitar a Deus vai subir, mas o que não se preparou vai ficar. O que se tornou a Deus, todavia ele vai subir, mas aos que não se tornaram a Deus vão ficar. O grande problema é os que ficarem, eles ficarão para serem lançados no lago de fogo e enxofre. E esta será a segunda morte. Essa será uma ida sem volta. Essa será uma entrada sem saída para uma eternidade de tormento, de uma eternidade sem descrição alguma, onde nós podemos concluir que Jesus realmente deu ao homem da sua misericórdia e manifestou o amor todos os dias, dando a nós a verdade, oferecendo e ofertando a nós a verdade. Jesus está demonstrando o amor para com a nossa alma. Mas hoje, infelizmente, eu não sei de onde que vem esse sentimento maligno em que não dizer a verdade é uma forma de amor. Não sei de onde que foi resgatado esse sentimento maligno, onde pregar somente coisas agradáveis e coisas que, na verdade, só são para bajular os corações, onde que isso é uma forma de verdade. Pois sabemos que a verdade ela nos evita de tragédias. Sabemos que a verdade de Deus ela nos livra da pior tragédia que é o inferno. A verdade de Deus ela nos isenta de conhecermos o inferno. A geração de Noé foi alertado para que não perecesse, mas pereceram mesmo assim porque não deram ouvidos. Quem é você diante de Deus? A geração de Noé, que não deu ouvidos à voz de Deus, que não se preocupou em fazer a vontade de Deus, ou a cidade de Nínive, que se arrependeu com a mensagem de Jonas. Quem é você diante do Senhor? Aquele que ouve a sua voz, ouve a sua palavra e se torna a Deus, ou aquele que continua ouvindo e não obtém arrependimento? Quem é você diante de Deus? Israel, que foi tirado do meio da idolatria dos egípcios, da adoração pagã a Moloque, as estátuas e mais escultura. Ou a cidade de Nínive, de homens que se arrependeram do homicídio, se arrependeram das coisas tenebrosas que praticavam. Ou você é bode ou você é ovelha. Ou você segue a Jesus, ou você segue a cultura deste mundo.
Jesus não está na cultura deste mundo. O funk imoral, o futebol idólatra está matando, conduzindo ao inferno com passos largos a cada dia. O carnaval depravado, as imoralidades, as religiões idólatras, vendedoras e comercializantes das palavras de Deus estão conduzindo as almas de muitos para o inferno, estão levando muitos ao erro, pelo que a própria Escritura nos alerta acerca disso. Quando Jesus ele diz que essas coisas irão acontecer, ele diz que serão quando estiver próximo à sua volta, para onde vós negócio com palavras fingidas, pelo que a sua sentença ela não será tardia, para onde vós negócio acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus. Mas se por um lado as pessoas têm se deixado ser enganadas pelo regime religioso, que dirá pelo próprio maligno Deus desse século. O mundo está sendo regido por Satanás por meio de suas culturas, por meio de seus ídolos políticos. O mundo está sendo regido por Satanás. O mundo está sendo levado pelos seus políticos, pelos seus líderes religiosos para o inferno, pelas suas culturas pagãs estão sendo conduzidos ao inferno. Uma geração que considera como algo bom o se embebedar, ter ídolos e cultuar ídolos no estádio, dentro da sua casa. É uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que não se importa com Deus, é uma geração que não tem Deus no coração, é uma geração que está caminhando com passos largos para o inferno, é uma geração cega que não quer abrir os seus olhos para enxergar a realidade. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 5, desperta você que dorme e levanta-te dentre os mortos. O pior cego é aquele que continua querendo viver sem enxergar. É o que alguém mostrando a verdade e ele se recusa a enxergar a verdade. Esse é o pior. Porque a Bíblia fala que esse aí é como um cão que revolveu o seu próprio vômito. A Bíblia fala que esse é semelhante ao cão que revolveu o seu próprio vômito. Os que voltam a cometer os mesmos erros, as mesmas imoralidades, os mesmos erros, as mesmas abominações, são comparados como cães. Você já deve ter visto alguma vez um cão, ele vomitar e depois ele se tentar pôr para dentro aquele vômito. Assim são as pessoas, elas vomitam o seu pecado e elas continuam ingerindo o seu pecado de volta para dentro. Cachaça, droga, adultério, prostituição, e assim o mundo está como um cão se revolvendo no seu vômito. É isso que é o pecado diante de Deus, uma nojeira, um vômito, algo imundo, e as pessoas estão colocando isso para dentro, elas estão se alimentando disso, estão se alimentando do pecado. A sua bebedeira diante de Deus é um vômito que você está ingerindo para dentro. A sua malícia da sua mente é um vômito que você ingere para dentro, que você está se alimentando todos os dias, e como ser irracional, porque a Bíblia fala que como não aceitaram e nem acolheram o amor da verdade, eles estão entregues a um espírito do erro que os engana. Se o mundo desse ouvido à verdade de Deus e se tornasse a Cristo, não haveria um fim trágico, não haveria uma condenação eterna. Se as pessoas se tornassem a Cristo verdadeiramente e dessem ouvidos às palavras de Jesus, se tornassem a Cristo, não haveria a eternidade de tormento, não haveria uma condenação sofrida e eterna, se as pessoas dessem ouvidos. Mas como foi nos tempos antigos, a Bíblia fala, como foi nos dias de Noé, como foi no tempo do dilúvio, será também a vinda do Filho do Homem, porque eles não deram ouvidos. Esse é um sinal da vinda de Jesus. Está em Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Ou seja, eles não deram ouvidos, eles não deram crédito, eles foram avisados, mas não quiseram e não se importaram em buscar conhecer a Deus, e nem quiseram seguir a Deus.
Assim Jesus, ele diz, quando verdes todas essas coisas acontecendo, sabei, pois, então, que o tempo está próximo. Quando vê os ramos tenros, quando você vê o céu se fechando, você sabe que vai chover. Você vê o céu se abrindo e o sol vindo, você sabe que vai ser um dia quente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Você vê peste, fome, terremoto, rumores de guerra, mas o porém é que as pessoas dizem não tem nada a ver, é tudo comum, sempre aconteceu. Porém acontece cada dia mais, com mais evidência, e vemos que sempre acontece algo no mundo espiritual. Sempre Deus alerta, mas as pessoas sempre rejeitam. Tem arrependimento no seu coração. Não queira morrer com o seu pecado e encontrar-se na realidade do tormento. Naquele dia Maria não vai te salvar. Naquele dia São José não vai poder te ajudar. Naquele dia teu santo intercessor ele não vai se mover daquele lugar, daquela estante para te ajudar. Porque a Bíblia fala que tem pé, mas não anda, tem ouvido, não ouve. Por isso as pessoas ficam ladainhando o tempo todo, por diversas vezes, porque na verdade está falando com um ídolo morto. E o ídolo não pode te ouvir, não pode fazer nada em seu favor. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é Deus benigno para com aqueles que o buscam e o invocam. E Jesus fala para buscar a Deus o Pai, e orar a Deus o Pai. Ele que está em oculto, o Pai que está em secreto, ele te ouvirá. Mas as pessoas, infelizmente, algumas são rebeldes e continuam se negando em buscar Deus e continuam rezando para um morto, uma aparecida que nunca apareceu, porque estão verdadeiramente cegos pelo o diabo. O Deus deste século chegou de uma certa forma. Cuidado! Creia na verdade e conheça a verdade, porque somente ela pode libertar. Acolha a verdade de Deus para que você seja livre. Jesus ele disse em João 8,31: se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. No versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 34, Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 33, os fariseus falaram: mas como tu dizes que vamos ser livres? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Deus, somos servos de Abraão. Como dizes que vamos ser livres? Então o povo hoje está tão cego que não vê que está preso pelo pecado. Está tão cego que está percebendo as amarras do diabo na sua vida. Não consegue enxergar que estão presos, que não conseguem fazer a vontade de Deus. Não conseguem deixar a sua vida de adultério. Não conseguem largar a sua embriaguez, a sua bebedeira, a sua cachaça. E não conseguem enxergar que estão escravos pelo diabo. Assim estavam os fariseus. Do que vamos ser livres? Não somos escravos de ninguém. Ora, você é escravo do pecado. O diabo faz você um escravo, um prisioneiro. E por meio do seu corpo você desonra a Deus e glorifica Satanás. Só que a Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus através de nosso corpo, porque fomos comprados por um alto e bom preço. Só que o mesmo Deus que nos comprou por um alto e bom preço, pelo preço de sangue inocente, ele também diz: aquele que destruir o seu corpo também será destruído por Deus. Sabe como que destrói o corpo? É com o próprio pecado. Pecado e mais pecado. Só isso que essa geração pensa. É esse o prazer da maioria das pessoas que dizem crer em Deus. Esse é o prazer. Dormem pecando, pensando no que farão amanhã e acordam assim, nesse mesmo ciclo vicioso. São escravos. Escravo somente pela verdade pode ser livre. Escravos do pecado, só Jesus pode libertar. Só Jesus pode libertar da homossexualidade, do adultério, pois são prisões.
E as pessoas vivem nessas prisões porque não acolheram, não receberam, não abraçaram o amor da verdade, porque se rejeitaram a conhecer a verdade. Só que as más novas para você é que quando fechar os olhos nessa vida, você vai abrir os olhos numa eternidade, estará rangendo os dentes para todo sempre, gritando pelo socorro de Deus para todo sempre. E ali não haverá saída, não haverá escape. É um caminho sem volta, é uma entrada sem saída. Esse é o lago de fogo e enxofre. Essa é a sentença final. E a própria palavra do Senhor fala: se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, no tempo passado, e pereceram. No tempo passado resistiram e pereceram. E como pereceu a geração de Noé quando foi destruído pelo dilúvio, se tivessem dado ouvido, certamente não pereceriam. Que faz o homem perecer isso? Endurecer o seu coração para Deus e não dar ouvidos às instruções. Por que você acha que o Evangelho está ecoando e percorrendo os quatro cantos da terra? Assim como Noé alertou, Deus alerta também por meio de sua palavra. Ou na verdade, Deus alertou a geração de Noé por meio da mensagem de Noé. E Deus hoje te alerta por meio da sua palavra. Deus, ele te alerta: escolhe hoje entre a vida e a morte. Escolhe hoje entre a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que não te suceda a morte. Escolhe ter arrependimento. Escolhe deixar a sua embriaguez para que não venha sobre você a morte, a condenação, e te arraste a condenação eterna, ao fogo de tormento. Escolhe hoje a sobriedade para que não venha o diabo buscar a sua alma, porque Lázaro morreu e sua alma foi levada pelos anjos. O rico morreu e foi levado ao Hades, ao inferno. Ele ergueu os olhos do inferno em tormento e ele pediu misericórdia, ele reconheceu. Mas era tarde demais. Tarde demais será. Chegando a última hora, nada mais pode ser feito. A Bíblia fala: coloca a boca no pó, clama a misericórdia de Deus, porque pode ser que talvez ainda haja esperança. Ainda há esperança para aqueles que buscam. Porém, não se esqueça que o machado está posto à raiz da árvore. E Deus, ele vai cortar a árvore pela raiz, pois o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Nós somos uma árvore diante de Deus, uma árvore que produz frutos dignos de arrependimento, uma árvore que produz frutos para Deus, uma árvore que produz maus frutos, quais desonra a Deus. Que frutos você produz diante de Deus? O que por meio do corpo pratica são frutos para Deus. A mentira, o fruto a Satanás, a idolatria, a Satanás, o fruto, o orgulho, a avareza, a soberba, a arrogância. Todo pecado são frutos a Satanás, produzidos por meio desta árvore morta, esta árvore má, uma árvore de frutos maus. Ela será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Esse fogo que está dizendo João em Mateus capítulo 3 é o lago de fogo, é a condenação eterna, é o fogo do tormento eterno. Está se referindo a uma condenação para os quais não se arrependeram, pelos quais não adquiriram a conversão, nem arrependimento dos seus pecados. Você não será inocente, você não terá como dar desculpa diante de Deus, não terá como dizer eu não sabia, não haverá como se justificar por meio de suas palavras. As suas desculpas serão irrevogáveis, serão inúteis diante de Deus.
As oportunidades, ou melhor, os avisos estão sendo rejeitados. Não ignore os avisos, não ignore as evidências, os alertas, não ignore, mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Pois o Espírito da noiva dizem, vem, e quem tem sede, venha, e de graça lhe darei da água da vida, disse Jesus. A água da vida, Jesus estava se referindo à sua palavra. A chave da salvação do homem é a palavra, por isso a palavra é água, ela é pão, ela é o caminho da vida eterna, ela é a única forma do homem chegar até a Deus. A palavra é uma forma de seguir Jesus e é a única forma de encontrar em Cristo a salvação. Por isso, examine a Escritura, porque elas que testificam de Jesus e encontramos nela a vida. Busca o Senhor de toda a tua força, busca o Senhor de todo o seu entendimento, busca o Senhor enquanto se pode encontrar. Deixa os ímpios seus caminhos maus, urgentemente deixe os ímpios seus caminhos maus. Só a verdade que pode libertar. Não há outro nome dado no céu, nem na terra, pelos quais os homens possam ser salvos, senão por Jesus Cristo. Os homens só se podem salvar por meio de Jesus Cristo. Por meio da palavra que Jesus anunciou, os homens podem se salvar. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isto é, o que Jesus fez mediante a sua obediência. A graça foi o que Jesus fez, foi o que Jesus ofereceu. E a fé é a obediência em Cristo Jesus. Essa é a única fé que salva, a obediência em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Caridade não salva, penitência não salva, reza não salva. Quanto mais uma religião. Não foi Cristo que morreu na cruz? Como que eu vou rogar agora para Maria? Falar, Maria, me ajuda. Ela não pode te ajudar. Se ela não pode me ajudar, eu vou recorrer a quem pode me ajudar. A Bíblia fala que Jesus é o socorro bem presente agora e na hora da morte daqueles que buscam. Mas se você deixar para rogar agora e na hora da sua morte a rainha do céu, você vai perecer e vai descer ao inferno, porque ela não vai te ajudar. Ela não vai fazer nada por você, porque carece também de um Salvador, carece também de um mediador, e esse mediador é Jesus, esse Salvador é o próprio Jesus Cristo, aos quais, se essa geração conhecessem, certamente se arrependeriam e urgentemente se tornariam a Deus. Jesus está à porta, moradores de Goiânia. Quão duro está o coração dessa geração maligna e perversa. Salvai-vos as vossas almas dessa geração maligna e perversa. O diabo tem endurecido de uma forma tão terrível os corações e percebemos isso. A cada dia mais, o amor de muitos tem se esfriado e tem se multiplicado a iniquidade. Tem se multiplicado a iniquidade por amor ao pecado, as pessoas têm se endurecido o seu coração. O mundo vive um caos de romance com o pecado, mas Jesus, ele fala na primeira carta de João, no capítulo 2, quem peca é do diabo, porém Cristo manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Lá no livro de João, no capítulo 2, fala quem peca nunca conheceu a Deus, mas a sua semente, a sua palavra permanece em nós para que possamos assim, diante do Senhor, viver em temor. Isso é conhecido quem é de Deus e quem não é. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, das heresias destruidoras
Nas religiões só existe uma fonte verdadeira e é a palavra de Deus. Jesus, ele disse que essa fonte de água viva, ela está dentro do homem, jorrando para todo sempre. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser e se formará mananciais de água viva. Que a paz de Cristo seja contigo. Você possa ter ainda hoje a graça do Senhor e a salvação. Exato. O povo ali fica bravo demais. São bote mesmo.